Hoje é um dia muito triste, né? Estamos todos muito sentidos aqui. Um aperto no coração, fazendo o programa aqui com o coração apertado, porque perdemos um grande colega de trabalho, uma pessoa incrível, o Rodrigo Rodrigues. Já passou por tantas redações, né? São tantas as redações que estão tristes no dia de hoje pela morte do Rodrigo Rodrigues. Uma pessoa tão incrível, tão alto astral, enfim... É difícil. O Rodrigo Rodrigues foi jornalista, músico e escritor, mas foi como apresentador de televisão que passou a ser reconhecido pela maioria do público. A carreira, que começou por acaso num teste acidental, teve passagens por quase todas as grandes emissoras do país. Em junho, numa entrevista à Rádio Globo, onde também foi apresentador, ele se diz perplexo pela forma com que o brasileiro lidava com a pandemia. O alto astral e o carisma eram marcas de quem conseguiu aliar tantos talentos em uma mesma carreira. Jornalista, músico e escritor, Rodrigo Rodrigues era, acima de tudo, um representante da comunicação. Nas palavras de um livro, na condução de programas no rádio e na TV. Chega mais, o Globo Esporte está começando e o Campeonato Brasileiro também. Eu sou o Rodrigo e a partir de hoje você vai me ver aqui de vez em quando, num sábado ou outro. Ou nos acordes de sua guitarra ou de seu violão. Rodrigo Rodrigues se formou em jornalismo na virada do século e começou a carreira na televisão por acaso, como ele contou em participação no Domingão do Faustão da TV Globo. Eu comecei desenhando, aí passei para o violão, e aí quando eu achava que ia ser professor de artes e tocar na noite, eu fiz um teste acidental e virei apresentador. Foi integrante do programa Vitrine da TV Cultura. Passou pelos canais SBT e Bandeirantes e retornou à TV Cultura em 2005 como apresentador do mesmo programa Vitrine. Uma coisa bem mala na Copa, quando o repórter está na rua tentando trabalhar, e assim que ele vai começar o texto, a galera não deixa, você que tá aí não ouve nada. Estamos aqui tentando fazer alguma coisa. Ingressou no jornalismo esportivo em 2011 pelo canal de TV por assinatura ESPN. Em duas passagens pela emissora, ganhou destaque no comando da atração dominical Resenha ESPN, que reúne jogadores e ex-jogadores para uma conversa descontraída sobre os segredos de um vestiário de futebol. Mas eu sinto que até do lado de cá, a gente, quando é jornalista e entra num restaurante e encontra um jogador em atividade, se você não chega e quebra o gelo, o cara fica meio bolado porque acha que você pode tirar uma foto. Rodrigo Rodrigues teve passagem pela TV Gazeta e estava no esporte da TV Globo desde o início de 2019. Era o apresentador do programa Troca de Passes, que analisa no fim das noites os jogos da rodada. Como estão os times nesse momento, nesse recorte da parada e o que vem para o ano que a gente não sabe quando vai recomeçar. Trabalhou no Sistema Globo de Rádio entre junho de 2017 e maio de 2019. Na Rádio Globo, foi o apresentador de programas que tinham seu jeito alegre e de fácil comunicação. Comandou o Zona Mista. Mais um ouvinte na linha. Alô? Alô? Oi, quem fala? É o Maio. Vocês botaram as Carolices na linha. Maio é o nome do cachorro dele. O Galera da Bola e o Trilha de Craques, uma atração que tocava diretamente no seu lado artístico. Onde personagens do meio do futebol vêm trazer a playlist pra gente. Rodrigo Rodrigues era o guitarrista e idealizador da banda The Soundtrackers, os tocadores de trilhas, que apresenta músicas clássicas do cinema em seus shows. Rodrigo criou o grupo em 2008, inspirado em um CD com versões instrumentais de trilhas famosas dos anos 80. Seguiu com o projeto, mesmo com a agenda apertada, por causa da escala de trabalho como jornalista. E eu faço questão de manter a banda porque acho que uma paixão alimenta a outra. Foi produtor do Rock in Rio no início de carreira e biógrafo da banda Blitz, que revolucionou o rock brasileiro nos anos 80. As Aventuras da Blitz foi lançado em 2008, em formato almanac. A publicação conta como o grupo carioca usava a irreverência em um período no qual o Brasil ainda vivia sob a mira da ditadura militar. E quando a Blitz estourou lá em 82, fez muito sucesso com as crianças, né? Eu era uma delas, claro. Em 2014, Rodrigo Rodrigues publicou o livro London, London, um guia para turistas na cidade de Londres. E em 2016, lançou Paris, Paris,
na qual desvenda as belezas da capital francesa a partir das estações de metrô. Em junho, em sua última participação na Rádio Globo, Rodrigo falou sobre a perplexidade que causava a ele a forma como o brasileiro lida com a pandemia da Covid-19. Então a gente demora a levar a sério essa disciplina que os tempos atuais pedem, né? Porque o vírus é um inimigo invisível. Então o brasileiro acha que, não tem nada, não, vamos lá, porque você não está vendo. Nos últimos meses de vida, RR, como era conhecido, usou sua habilidade musical no comando de um projeto que reunia personalidades e artistas para a gravação de músicas por meio da internet, cada um de suas casas. A última dessas transmissões foi ao ar no programa Esporte Espetacular da TV Globo. Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Rodrigo Rodrigues tinha 45 anos de idade. De São Paulo, Vinícius Moura. Vivemos esperando o dia em que seremos. É triste, né? O Márcio Albuquerque diz o seguinte, e ainda dizem que é uma gripezinha. Pois é, Rodrigo Rodrigues morreu em decorrência de complicações da Covid-19. Ele teve uma trombose venosa cerebral. Inclusive, hoje nós vamos apresentar uma entrevista com o neurocientista Augusto Penalva, do Hospital Emílio Ribas, uma entrevista que inclusive já foi feita há um bocado de tempo e que ele justamente falava sobre isso. Que é um vírus que ataca não só o pulmão, que é muito conhecido o fato do coronavírus atacar o pulmão, mas o coronavírus também ataca em outras frentes, inclusive o coração, e ele falou, inclusive, textualmente, da possibilidade de uma trombose venosa cerebral. Então, é decorrência da Covid. Então, não é uma gripezinha. Para algumas pessoas, é uma gripe leve. Para outras pessoas, não. Então, não se pode brincar. É muito triste que a gente tenha perdido o nosso querido Rodrigo Rodrigues para essa maldita doença. A Fátima Sanches lembra que a Isaura fez lá no canal que ela criou do nosso programa Em Casa com Tânia Morales um vídeo em homenagem ao Rodrigo, que ela justamente pegou de uma entrevista que ele deu aqui para nós, né? O Vinícius Custódio pegou um trechinho, aliás, o comecinho, né, da conversa do Rodrigo aqui no programa, falando da banda dele, né, Soundtrackers. Meu Deus, que delícia! Nós estamos aqui com o pessoal, quer dizer, com 2 integrantes da banda The Soundtrackers. Isso, vieram o Sound e o Trackers. É uma dupla sertaneja. São 7 no total, né? Que eu fiz a conta ali, são 7. Somos em 7. Hoje em dia dá pra chamar o Titãs pra briga que a gente ganha, né? É uma galera, né? Soundtrackers, os tocadores de trilha. Aliás, Tânia, no início, eu preciso até lembrar, fazendo 10 anos de banda, que eu tentei montar o Soundtrackers durante 2 ou 3 anos com outras formações e não dava certo muito porque o cantor cantava muito bem rock, mas não cantava bem Bee Gees. Cantava muito bem Elvis e não cantava bem o AC/DC. E quando eu vi o Fábio cantando num pub lá em Pinheiros, o Finnegan's, eu falei, pô, a voz do Fábio acho que é adequada a vários estilos, ele tem mais facilidade para isso. Rodrigo Rodrigues, onde quer que você esteja, querido, referência aqui para nós todos, viu? Coração lindo e um ótimo apresentador. Alguém aqui no nosso chat falou do Rodrigo como um apresentador, né, de televisão, de rádio também, mas de televisão que ele é mais conhecido. É um carisma, enfim. Querido. Olha lá, Soundtrackers, que o Ronaldo Mendes colocou aqui pra gente. Bom, e já que, né, o tema é triste, o tema é de morte, temos mais uma morte a lamentar no dia de hoje, do Renato Barros, vocalista da banda Renato e seus Blue Caps. Morreu hoje, aos 76 anos, no Hospital de Clínicas de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Estava internado há 10 dias. Após uma cirurgia cardíaca, ele teve complicações pulmonares e não resistiu. Puxa vida, hein?
Renato Barros, essa banda icônica, Renato e seus Blue Caps. Fica aqui também o nosso sentimento, nossa solidariedade à família. Como é bom a gente